Capítulo 8. Essa é uma das histórias mais fantásticas que já ouvi, Lucien disse sacudindo a cabeça. Hugh jogou a cabeça para trás e soltou um longo suspiro. Eu sei. Acredite em mim. Pensei que estava ficando louco. Você nunca viu um grupo mais adorável de esquisitos na sua vida. Ele começou a andar de um lado a outro. Onde diabos está o seu mordomo? Ele enviara o criado para localizar Charlotte e trazê-la até ele há quase meia hora. A mansão de Hamilton era vasta, mas não tão vasta. Você vai fazer um furo no meu tapete andando desse jeito, Montrose, Lucien disse. Praguejando, Hugh parou, olhando para o elegante tapete Ubisson debaixo de seus pés. Ele girou quando a porta do escritório se abriu. O mordomo entrou com o rosto impassível e a postura impecável, um exemplo perfeito de um criado da alta sociedade. Rindo, Hugh percebeu que gostava mais de Artemis. Ele teria dito no ato por que Charlotte não estava presente, diferente do mordomo de Hamilton, que esperou ser perguntado antes de falar. Diga logo, homem. Hugh rosnou. Onde está a senhora Hiddleton? O mordomo virou a cabeça para Hugh com ar de desdém. Houve uma colisão entre dois criados que carregavam a bagagem de Lord Merrick para o andar de cima. A senhora Hiddleton levou o homem ferido para a cozinha. Eu a informei sobre o seu desejo de encontrá-la, milord, mas ela disse que você entenderia porque ela não podia responder logo. Jogando as mãos para cima, Hugh virou com exasperação para Lucien, que estava sentado calmamente atrás da escrivaninha. Eu juro, Hamilton, aquela mulher é um imã para os feridos. Rindo, Lucien se levantou e se dirigiu para a porta. Vamos ver como eles estão se saindo. Depois, encontraremos um local privado e você poderá informar a senhora Hiddleton sobre a presença de Glenmore. Quando chegaram à cozinha, encontraram um criado já enfaixado comendo bolinhos, mas nada de Charlotte. O criado se levantou imediatamente, mas Hamilton o acalmou e fez um gesto para voltar a se sentar. Para onde diabos ela foi? Perguntou para uma das cozinheiras que tremia tanto diante da cara fechada dele que Hugh mal conseguia entender o que ela dizia. Houve um maldição! Um acidente! A criada assentiu e Hugh lançou um olhar para Hamilton que estava começando a franzir as sobrancelhas. O que aconteceu agora? Lucien perguntou asperamente. Lady Denby quebrou sua xícara, Sr. Hamilton, e cortou um dedo. Onde? Na sala de estar do andar superior. Hugh e Hamilton subiram pela escada de serviço para o andar de cima, onde encontraram Lady Denby com um dedo enfaixado. Mas, de novo, nada de Charlotte. Lucien fez uma rápida reverência antes de perguntar. Você tem alguma ideia de onde podemos localizar a senhora Hiddleton, Lady Denby? A morena de seios grandes piscou os cílios e ofereceu um sorriso de timidez fingida. Por que, Lucien Hamilton, você precisa da senhora Hiddleton? Eu preciso dela. Hugh rosnou. Ele estava começando a sentir um leve pânico debaixo de sua frustração. Se Charlotte estivesse perambulando por aí, ela poderia dar de cara com Glenmore. Lady Denby ergueu uma sobrancelha. Entendo. Bom, você deveria tentar os estábulos, Lord Montrose. Acho que ela falou qualquer coisa sobre checar os cavalos. Ele respirou fundo e se dirigiu para a porta. Os estábulos? Lucien perguntou seguindo. Sim, ela adora cavalos. Hugh cruzou o corredor a passos largos. Um de meus cavalos ficou ferido quando minha carruagem quebrou. Ela se preocupou com ele durante toda a viagem até aqui. A leve risada de Lucien fez Hugh olhar irritado para ele por cima do ombro. Um imã, você disse. Quando chegaram aos estábulos, Hugh encontrou seu cavalo com a pata dianteira coberta com bálsamo, porém Charlotte não estava em lugar algum. Mas que maldito inferno! Hugh gritou, chutando a porta da baia e jogando feno para todo lado. Se não a encontrasse imediatamente, ele ficaria louco. Louco de verdade.
Seu coração disparou em um ritmo desesperado quando imaginou Glenmore encontrando Charlotte antes dele. Ela havia prometido manter Gwyn escondida em troca de poder usar a mansão. Só Deus sabe como Glenmore reagiria se descobrisse que as duas não só saíram da mansão, mas estavam presentes em um grande evento social. O Duque havia jogado fora todas as suas joias e roupas e passou os últimos 3 anos cuidando para que ela não tivesse qualquer tipo de vida. Hugh podia apenas imaginar o mau humor que levaria um homem a retaliar tão ferozmente contra uma mulher gentil e bondosa como Charlotte. Nunca vi você desse jeito, Lucian disse. Que jeito? Hugh retrucou, apertando os punhos. Desse jeito? Tão preocupado por outro indivíduo? Mesmo quando tentei cortejar Julienne, você não pareceu tão transtornado. Hugh soltou um rugido. É a maldita água de Derbyshire. Nunca mais fui o mesmo. Estou completamente maluco. Sim, meu querido irmão. Acredito que você está mesmo louco por ela. A mão de Hamilton pousou em seu ombro. Em algum momento isso iria acontecer. O que iria acontecer? Do que diabos você está falando? Você está apaixonado por ela. Lucian ofereceu um sorriso tranquilizador quando Hugh ficou boquiaberto e depois se apoiou na porta. Eu sei como você se sente. Também precisei ouvir de outra pessoa. Acho que homens acostumados a uma vida de prazeres carnais têm dificuldade para reconhecer o quanto sua felicidade pode se tornar dependente de uma mulher. Sacudindo a cabeça, Hugh analisou a situação com cuidado. Ele conhecia Charlotte fazia tão pouco tempo. Como poderia já estar apaixonado? Como você sabe? Ele perguntou. Como pode ter certeza? Quando você está apaixonado, não consegue aguentar ficar longe do seu amor. O toque, o sorriso, a atenção, tudo isso se torna algo tão necessário quanto o ar. Você a admira mais do que qualquer outra mulher e acha seus defeitos encantadores. Você deseja cuidar dela, protegê-la, ser tudo para ela. Seu desejo por ela o deixa atordoado, o deixa humilde e faz todas as outras mulheres sumirem em comparação. Bom Deus! Hugh esfregou o rosto. Isso parece terrível e apavorante. Ele baixou a mão e suspirou. E é exatamente o que eu sinto em relação a Charlotte. Batendo em suas costas, Lucian fez um gesto para a saída dos estábulos. Vamos continuar procurando, antes que você morra de aflição. Oh, é tão lindo! Nunca vi tecido tão bonito. Charlotte olhou para seu reflexo sentindo orgulho e medo ao mesmo tempo. O vestido de cetim tinha um tom verde que combinava com seus olhos e destacava o vermelho de seus cabelos. Eu nunca poderia usar. Besteira. Julienne interrompeu. Ela própria resplandecente em um vestido de seda púrpura. Esse vestido fica melhor em você do que em mim. Você precisa usá-lo. Virando-se, Charlotte deu um abraço impulsivo na irmã de Hugh. Muito obrigada. Depois de passar a tarde toda entretendo Gwyn e ajudando onde fosse necessário, ela não teve oportunidade de ver Hugh e já sentia muito sua falta. Ficou feliz ao pensar que, quando ele finalmente a encontrasse, ela estaria linda daquela maneira, vestida em um tom verde, muito parecido com a camisola que usara na primeira vez em que fizeram amor. Ela também estava muito disposta a admitir que seu encanto com o lindo conde estava rapidamente progredindo para águas mais profundas. Passaram-se apenas algumas horas sem sua presença, mas ela já se sentia abandonada. Charlotte passou o dia inteiro imaginando onde ele estava, o que fazia, se pensava nela, ou se também sentia sua falta, mesmo que apenas um pouco. Mal posso esperar o momento em que ele colocar os olhos sobre você, Julienne disse com um sorriso. Esperei tanto tempo para ele encontrar seu equilíbrio e uma companheira estável. Encontrar seu equilíbrio? Charlotte perguntou. Sim, Julienne fez um gesto casual. Ele passou a vida inteira entrando e saindo de encrencas. Não me entenda mal, ele é muito inteligente e muito bondoso por dentro.
mas ele possui uma tendência de pular antes de olhar. Ele diz e faz coisas antes de considerar todas as consequências e depois se arrepende de suas ações. Hugh tem se esforçado nos últimos anos para mudar isso, mas talvez demore um pouco até ele se tornar um homem que as pessoas possam chamar de responsável. Houve algumas vezes quando me perguntei se... Ela balançou a cabeça. Mas você é uma pessoa inteligente, confiante e determinada, e Hugh está obviamente encantado com você. Tenho certeza que você será uma boa influência para ele. Eu posso ver isso. Charlotte franziu as sobrancelhas, tentando juntar a imagem descrita por Julienne com a imagem do Hugh que ela conhecera, a de um homem que era forte e cheio de habilidades. Podemos descer para o jantar, senhoritas? Julienne perguntou, efetivamente silenciando as questões que Charlotte estava prestes a perguntar. Oh, sim, vamos! Gwyn respondeu. Afastando uma súbita inquietação, Charlotte se virou para Guinevere. Usando seu vestido azul, a suave pele branca de Gwyn se destacava com perfeição, mas algo estava faltando em seu visual e, por mais que tentasse descobrir, Charlotte não conseguia dizer o que era. Apanhando as longas luvas que a dama de companhia oferecia, elas deixaram o quarto de Julienne e se dirigiram para a escadaria principal. Vários outros convidados também deixaram seus quartos e Charlotte estudou a última moda cuidadosamente, ansiosa para saber o que era novo e popular. A bijuteria de uma baronesa refletiu a luz das velas e de repente Charlotte lembrou o que estava faltando para o vestido de Gwyn. Por favor, vão em frente, ela disse parando no meio do corredor. Eu esqueci uma coisa. Gwyn juntou as sobrancelhas. O que foi? O broche de diamante que combina tão bem com seu vestido. Você permitiria que eu usasse aquilo? Os olhos de Gwyn se arregalaram. Era uma das poucas joias que Charlotte ainda possuía e uma de suas favoritas. É claro, acho que o vestido parece quase vazio sem o broche. E o fato era que após esta semana, as chances de Gwyn conviver com a alta sociedade eram muito baixas. Charlotte queria ter certeza de que a jovem garota aproveitaria cada momento ao máximo. Bom, então devemos pegar o broche, Julienne disse sorrindo. Por favor, continuem sem mim, Charlotte pediu. Você precisa cuidar dos convidados e Gwyn está tão animada, odiaria atrasar vocês duas. Quando as duas mulheres continuaram, Charlotte ergueu as saias e se apressou para o quarto. Hugh certamente já estava esperando no andar de baixo e ela mal podia esperar para encontrá-lo. Havia tantas coisas para aprenderem um sobre o outro, tantas perguntas a fazer. Apanhando o broche incrustado de diamantes, ela saiu do quarto e fechou a porta. Achei que era mesmo você. Ela congelou ao ouvir a voz familiar. Apenas uma mulher com a sua educação correria pelo corredor como uma perdida. Respirando fundo, ela se virou. O Duque de Glenmore sorriu e fez uma reverência irônica. Boa noite, Vossa Graça. Detesto quando você me chama assim. Ela disse com a garganta apertada, olhando para sua figura distinta. Ele permanecia igual à última vez que o vira 1 ano atrás. Ainda muito bonito, com seu cabelo castanho escuro e olhos ainda mais escuros, quase negros. Olhos que não irradiavam nem um pouco da ternura que ela encontrava nos olhos de Hugh. No passado, ela chegou a considerar Jared atraente. Agora se perguntava onde estava com a cabeça. E eu detesto que você tenha se casado com meu pai. Certas coisas não podem ser alteradas. Como nosso acordo. Ele deu um passo à frente. O que está fazendo aqui? Ela ergueu o queixo. Isso não é da sua conta. Jared riu em um som áspero que não possuía nenhum humor. Finalmente decidiu fazer do velho um saco de piadas? Ele cerrou os olhos. Não permitirei que você manche o nome da família Kent. Charlotte se forçou a não dar um passo para trás. Qualquer sinal de fraqueza apenas aumentaria a ira de Jared. Ninguém sabe quem eu sou. Charlotte, veio a voz suave e hesitante do outro lado do corredor.
Você está bem? Ela virou a cabeça na direção de Gwen e conseguiu exibir um sorriso tranquilizador. Estou bem. Por favor, vá me esperar no andar de baixo. Jared olhou sobre o ombro dela e seu rosto se enfureceu. Ele ergueu a mão e agarrou o braço dela com uma força brutal. Você trouxe minha bastarda para um evento social? Está louca? Gwen soltou um soluço dolorido, depois se virou e começou a correr pelo corredor. Furiosa, Charlotte deu um tapa no rosto de Jared, lamentando o tecido da luva que impediu um resultado mais satisfatório. Solte-me, você me deixa enojada. Enojado fico eu ao ver aquele erro andando por aí, vestida com elegância e se misturando com a alta sociedade. Ele retrucou. Ela não é um erro. Na verdade, Guinevere é a única coisa decente que você já fez na sua vida miserável. Em troca do seu desprezo, ela permaneceu escondida ao custo de sua infância e da chance de fazer amigos. O que mais você poderia querer dela? Que soubesse o seu lugar? Algo que você nunca aprendeu. Eu também permaneci escondida, ela argumentou. Ninguém sabe quem eu sou. E também não sabem quem Gwen é de verdade. Se você nos ignorar, ninguém desconfiará de nada. Ele a puxou para mais perto, pairando sobre ela como um espectro vingador. Quero saber por que você está aqui e o que pretende fazer, e quero saber agora. Se você pretende extorquir dinheiro de mim, já digo que me recuso a dar qualquer centavo a mais do que você já recebe. Solte a vossa graça. A voz do outro lado do corredor, embora suave, estava carregada de ameaça. Charlotte virou a cabeça e encontrou Hug se aproximando deles com óbvia intenção predatória. Seus ombros estavam tensos, o rosto fechado, o corpo inteiro parecia pronto para causar danos físicos e ela ficou maravilhada. Charlotte parou de pensar por um instante, hipnotizada por sua visão, lindamente vestido em preto e coberto de fúria. Era uma força a ser respeitada. O Duque, desconhecendo o perigo, nem se dignou a olhar para Hug. Isto não é da sua conta, Montrose. Eu ouviria o que ele tem a dizer se fosse você, Jared. Ela murmurou, sem nenhuma dúvida de que Hug estava disposto a ignorar o título de Glenmore para protegê-la. Quando ela relaxou sob seu toque, Jared parou e olhou para Hug. O que você quer? No momento, quero que solte minha noiva. Depois, quero que se afaste e vá embora. Charlotte ficou boquiaberta. Depois, seu coração disparou tão rápido que ela sentiu os joelhos fraquejarem. Jared olhou para ela com as sobrancelhas levantadas. Vai se casar de novo, Charlotte? Pelo menos, este nobre não está em seu leito de morte. Vá para o inferno, ela retrucou, puxando o braço. Resgatá-la era uma coisa. Mentir para um duque com o poder de Glenmore era algo que apenas traria problemas. Soltando-a, Jared deu um passo para trás. Ela quer dinheiro, Montrose. É a mulher mais mercenária que já conheci. Você sabe algo sobre ela? Sobre seu passado, qualquer coisa? Hug parou a poucos centímetros dele. Sei tudo sobre Charlotte e Gwen e todo o resto. E vou tirá-las de suas mãos. A única coisa com a qual você precisa se preocupar é entregar a herança de Charlotte, a qual eu guardarei para Gwen como era desejo de seu pai. O rosto de Jared abriu um largo sorriso. Ah, entendo. Que casal perfeito vocês formam. Do que está falando? Charlotte perguntou asperamente. Isso se trata da herança da viúva Charlotte, minha querida. Seu olhar voltou para Hug. Você deveria saber, Montrose, que é pouco dinheiro. Não é suficiente para manter o estilo de vida com o qual você já se acostumou. Com certeza, não é o bastante para sair apostando por aí. Hug endureceu. Isto não tem nada a ver com dinheiro. Charlotte não pensa assim. O Duque disse. Para ela, sempre tem a ver com dinheiro. Ele olhou para ela.
Você sabe alguma coisa sobre seu noivo, minha querida? Ele lhe contou que perdeu quase toda a fortuna da família com apostas? Foi forçado a vender sua irmã para Hamilton para poder quitar as dívidas? Por que acha que a filha de um conde se casou com um bastardo? De repente, o enjoo de Charlotte se tornou um perigo real, e ela segurou o estômago em uma vã tentativa de impedir que se revirasse. Lady Juliane escolheu Hamilton por vontade própria. Hugh rosnou. Ela estava prestes a se casar com um marquês. Glenmore continuou, cavando ainda mais fundo, percebendo quanto Charlotte estava sofrendo. Mas então Lord Fontaine a dispensou quando descobriu quanto Montrose estava endividado. Mentiras! Hugh olhou para ela, sentindo o rosto corar e apertando os punhos. Glenmore arqueou uma sobrancelha. Você está afirmando que não estava quase falindo por causa de suas apostas irresponsáveis? Hugh endureceu a expressão de seu rosto. Isso foi há muito tempo. Apenas alguns anos, acredito. O sorriso do Duque estava cheio de malícia. De qualquer maneira, eu estava de passagem para me juntar aos convidados e não quero me estender mais. Parabéns, Montrose. Charlotte. Estarei esperando sua carta dizendo para onde devo direcionar a pensão. Além disso, já que não precisará mais da mansão, eu farei os preparativos para vendê-la. Glenmore se retirou, deixando destruição em seu rastro. Hugh ficou tão furioso por um momento que ele mal conseguia raciocinar. Quando Gwyn esbarrou nele no corredor e disse que seu pai havia encurralado Charlotte, a raiva que sentiu quase o sobrecarregou. Se tinha qualquer dúvida sobre seus sentimentos por ela, essas dúvidas sumiram completamente. Você não deveria ter falado para Glenmore que estamos noivos. Charlotte exclamou. Ele irá mencionar nosso noivado para as pessoas apenas para constranger você. Isso é um desastre. Hugh se aproximou para oferecer conforto. Ela estava muito pálida, a boca e os olhos marcados com linhas de tensão. Tentando aliviar o clima, ele pousou a mão no coração e soltou um suspiro exagerado. Sabe? Um homem pode se sentir ofendido por uma resposta dessas à sua proposta de casamento. Ela estremeceu. Precisamos descer e consertar esse erro. O que sua família dirá quando ouvirem sobre isso? Hugh pressionou um dedo sobre o queixo. Parabéns? Ele sugeriu. Você é impossível. Lady Juliane me alertou sobre você ser irresponsável e impulsivo. Eu não tinha noção do que ela estava falando até agora. Charlotte tentou passar por ele, mas Hugh entrou em seu caminho. Hugh, os convidados irão fofocar se nos atrasarmos para o jantar. Talvez, mas isso não pode ser tão desfavorável assim, considerando aquele grupo de pessoas. Quando ela fez uma expressão confusa, ele explicou. Juliane e Hamilton foram relegados à margem da sociedade há anos. Apenas os convidados mais ousados e libertinos se atrevem a conviver com eles. Glenmore está aqui apenas porque deseja entrar em uma parceria com Hamilton, que sabe ganhar dinheiro como ninguém. Ela inclinou a cabeça para olhar em seu rosto, com o corpo todo tenso e na expectativa como um pássaro pronto para voar. O coração de Hugh afundou em seu peito. Ela não parecia nem um pouco com uma mulher alegre após ser pedida em casamento. Uma sensação de pavor se acumulou em seu estômago. Você acha que podemos conversar sobre meu pedido? Charlotte cambaleou para trás, arregalando os olhos. Meu Deus, você não estava falando sério. Hugh se aproximou, sentindo o coração disparar, quase em pânico. Você estava com medo que meus sentimentos fossem temporários. Estava preocupada que eu iria dispensá-la e deixaria você e seus criados destituídos. Mas tenho uma solução para isso. Como minha esposa, seu conforto será garantido. Ela balançou a cabeça. Nós mal nos conhecemos. Eu acho que nos conhecemos muito bem. Ele deu mais um passo na direção dela e estendeu o braço para tocar em sua mão. Mas ela não se mexeu. Você não gosta de mim, Charlotte?
Ele perguntou suavemente, mesmo que só um pouco. Os dedos dela se apertaram sobre os dele. É claro que gosto, Hug. Gosto muito. Mas eu procurei por você a tarde inteira. Procurou? Ela começou a tremer. Sim. Erguendo a mão dela, Hug a levou até seu rosto, praguejando em sua mente contra a luva que separava sua pele do toque dela. Eu precisava encontrá-la para avisar sobre a presença de Glenmore, mas você não parava em um único lugar e eu não conseguia alcançá-la. Na verdade, estava muito desesperado. Hug. Ele acariciou sua mão usando o rosto. Esperei em seu quarto por quase 1 hora. Para onde você foi após deixar os estábulos? Eu estava no quarto de Julienne. Ah, eu estava morrendo de preocupação. Não podia aguentar a ideia de você encontrando Glenmore sozinha. Oh, Hug. Os dedos dela se curvaram, envolvendo o rosto dele. Estou tão acostumada a cuidar de mim mesma. Ele relaxou com seu toque, cujo calor queimava através da luva e aquecia suas veias. Nenhuma outra mulher o afetava como Charlotte. Não há fraqueza em confiar em alguém para ajudar e cuidar de você. A única fraqueza está em se permitir sofrer sozinho quando existe ajuda disponível. Aqueles lindos olhos verdes se encheram de lágrimas. Mas não posso depender de você, Hug. Eu não o conheço bem o suficiente. Apenas na última meia hora aprendi coisas sobre você que me chocaram e me perturbaram, não apenas com Glenmore, mas também com sua irmã. Uma dor aguda disparou em ondas por seu corpo. Hug fechou os olhos. Por favor, não diga isso, ele murmurou com a voz rouca, puxando-a para perto, precisando da proximidade física, pois sentia que ela estava se afastando. Não me julgue por causa do meu passado. Há mais coisas em jogo do que apenas eu e você, Hug. Você irá se arrepender desse pedido de casamento apressado. Não sou uma esposa adequada para você. O fardo das pessoas que dependem de mim eventualmente irá começar a pesar. Você acabará se ressentindo de mim e depois passará a me odiar. Eu não possuo a linhagem para ser uma condessa. Você iria... Hug cobriu sua boca com um beijo, cortando suas palavras. Os lábios de Charlotte se derreteram sobre ele e Hug gemeu, abraçando-a com força, acariciando as costas dela até Charlotte relaxar, soltando um gemido. Ela retribuiu seu ardor com igual intensidade, beijando-o como se fosse a última vez. Ergueu os braços e segurou sua nuca, trazendo-o mais para perto. Aquela boca exuberante que ele tanto adorava se movia febrilmente, forçando seu desejo a superar a raiva e o medo. Afastando o rosto, ele encostou a testa contra a dela. Você está com medo do quê? Ele perguntou suavemente. De ser abandonada ou descartada? Eu não sou Glenmore. Não vou tomar tudo aquilo que você é ou possui para depois deixá-la com nada. Eu não estou com medo. Está sim, com medo de confiar, com medo de ter esperança, com medo de amar. Hug, por acaso já desapontei você, Charlotte? Por acaso prometi algo que não cumpri? Ainda não, mas isso nunca vai acontecer. E é muito simples. Ou você confia em mim para lhe dar apoio, para ser um bom marido, para amar e cuidar de você, ou não confia. Ela se derreteu em seus braços e Hug sentiu seu leve peso como uma necessidade e um prazer. Ele a abraçou mais forte, apertando-a até não existir mais espaço entre eles. Depois, prendeu a respiração, esperando. Por favor, entenda. Ela implorou. Sou responsável por cuidar de Gwyn e dos outros. Minhas decisões precisam ser tomadas com minha mente, não meu coração. Ele se encolheu quando ficou claro o significado daquelas palavras. Você está me recusando.
A voz dele saiu como um sussurro dolorido e seu coração se apertou ao dar um passo para trás. O toque dela, que antes era uma necessidade, agora causava dor. Hugh sentia dificuldade para controlar a respiração, incapaz de pensar em algo para dizer ou fazer que pudesse apagar o tormento que ele enxergava nos olhos de Charlotte. Havia uma profunda tristeza ali. Seu olhar dizia adeus, assim como seu beijo. Foi então que percebeu que não havia nada que pudesse dizer. O medo dela era poderoso demais. Mesmo com o pedido de casamento, Charlotte não conseguia confiar nele. Sacudindo a cabeça, ele se virou. Com a garganta apertada, Hugh começou a cruzar o corredor, subitamente ansioso para se afastar dela e da agonia que estava sentindo. "Espere!" Ela gritou atrás dele. "Por favor, não vá. Não dessa maneira." Ele sabia que ela correria atrás dele, como já fizera antes. Então, acelerou os passos. Hugh se afastou rapidamente de Charlotte e do sonho de felicidade. Ele não olhou para trás. Não poderia. Hugh a amava demais. Capítulo 9. Sinto falta de Lord Montrose. Gwyn baixou as cartas na mesa. "Levante a mão", Charlotte disse. "Posso ver suas cartas." "Não estou mais com vontade de jogar." "Onde ele está?" "Há 2 dias que não o vejo." Quando pergunto para Lady Juliane, ela diz apenas que ele está por aí. O que isso significa? Soltando um longo suspiro, Charlotte deixou as cartas de lado e se recostou na cadeira. Cansada e sentindo-se miserável, ela também não estava com vontade nenhuma de jogar cartas. Havia sugerido o jogo em uma tentativa de animar Gwyn, que estava achando a ausência de Hugh tão difícil quanto ela. "Significa que ele não quer ser encontrado, Gwyn." Ela cerrou seus olhos azuis. "O que você fez, Charlotte?" "O que eu fiz? Por que o comportamento dele é minha culpa?" "Posso ser jovem e ingênua, mas não sou idiota. O Duque está andando por aí com um ar convencido e você desvia os olhos sempre que alguém menciona o Lord Montrose." Charlotte engoliu em seco. Parte dela tinha esperança que a qualquer momento Hugh entraria no quarto para que ela pudesse vê-lo com os próprios olhos e ter certeza de que estava bem. A outra parte morria de medo desse encontro, sabendo o quanto ela o machucou. O coração de Charlotte doía a cada minuto que se passava. "Senhora Hiddleton?" Erguendo o rosto, Charlotte arregalou os olhos diante de Lord Merrick. Alto e irradiando uma selvageria que mal conseguia conter, ele era intimidador com seus longos cabelos negros e intenso olhar azul. No salão cheio de mulheres, sua presença era contundente. Lord Merrick. O coração dela acelerou o ritmo, sabendo que a única razão para o conde procurá-la seria em relação a Hugh. Mostrando uma das 2 poltronas vazias, ele perguntou: "Posso me sentar? Não vou tomar muito do seu tempo." "Certamente, milord." Ele ajeitou sua figura imponente na poltrona e juntou as mãos sobre seu colo. "Lord Montrose me mostrou seu mapa e os outros itens, Sra. Hiddleton." Charlotte levou a mão ao pescoço. "Ele mostrou?" "Sim, Lady Merrick e eu viajamos para as Índias Ocidentais ao fim de cada temporada para visitar seu pai. Lord Montrose pediu para eu levá-la junto em nossa viagem no próximo ano, nos deu dinheiro bastante para financiar uma grande expedição para nossa busca. Também conversou com Lord Glenmore e fez os arranjos necessários para que você continue usando a residência de Derbyshire." Engolindo em seco, ela olhou para Gwyn, cujos lábios e olhos cerrados a condenavam. A própria Charlotte estava se culpando, sabendo o quanto devia ter sido difícil para Hugh falar com Jared e revelar a recusa de seu pedido de casamento. Lord Merrick
limpou a garganta e Charlotte voltou a olhar para ele. Seu lindo rosto estava impassível e ela não conseguia sondar seus pensamentos. Vou dizer a você a mesma coisa que disse a Montrose. Muitos aventureiros procuram por aquele tesouro, Sra. Hiddleton. Duvido que as suas chances de localizá-lo sejam melhores, mesmo com o financiamento generoso de Montrose. Entretanto, ele insistiu nessa empreitada e, já que eu considero amigo, concordei em ajudá-la. Ele se levantou. Eu tenho seu endereço. Eu irei entrar em contato para nos prepararmos quando a data da partida se aproximar. Ela agarrou o braço dele e perguntou de repente: Como ele está? Merrick arqueou uma sobrancelha e a estudou cuidadosamente. Tão bem quanto um homem de coração partido pode ficar. Oh, o tom na voz de Merrick dizia tudo. Você não gosta de mim, não é mesmo, Lord Merrick? Eu não gosto de você ter magoado meu amigo, mas admiro sua rejeição. Eu tive sorte por encontrar a verdadeira felicidade em meu casamento. Desejo o mesmo para ele. Montrose está de coração partido agora, mas irá se recuperar. Espero que algum dia ele volte a amar alguém e da próxima vez, espero que a mulher também o ame de volta. Charlotte desviou os olhos rapidamente, segurando um soluço. A imagem evocada pelas palavras de Merrick calou fundo e provocou um aperto em seu peito. Eu o amo, ela disse com a voz trêmula, mas clara. Sra. Hiddleton, ele disse suspirando. Não quero me intrometer em seus assuntos, mas posso assegurar que ficar sentada aqui enquanto seu homem sofre não é amor verdadeiro. Ela olhou em seu rosto. Tomei minha decisão para nosso benefício mútuo. Eu tenho minhas razões. Eu tenho certeza que você possui razões, mas o amor requer fé e muitas vezes sem razão. Apenas existe. Ele fez uma reverência. Montrose preparou sua viagem de volta para amanhã. Você está de acordo? Ela assentiu com hesitação e Merrick se retirou, atraindo os olhares de todas as mulheres no salão. Gwyn se levantou. Sua covarde! Ela acusou em um sussurro áspero. Você quer fugir para a mansão e deixar que a melhor coisa que já aconteceu para nós desapareça sem nem argumentar? Charlotte piscou incrédula, pois nunca havia visto Gwyn ser rude com ninguém. Isso não é verdade. Estou fazendo o que é melhor para todo mundo. Nós mal o conhecemos. Sua história... O problema não é a história dele, mas a sua. Você tem medo de depender de qualquer pessoa. Você cuidou de si mesma e de todos nós por tanto tempo que já não sabe mais como permitir que outra pessoa diminua seu fardo. Você é jovem demais para entender, Gwyn. Como viver com Montrose poderia ser pior do que a maneira como vivemos hoje? Mesmo se ele falir, e pelo que ouvi, duvido que isso aconteça, nós viveríamos na mesma pobreza que vivemos hoje, mas nós teríamos ele. Levantando-se, Charlotte ergueu o queixo, lutando contra as lágrimas que já se acumulavam. Ela mal conseguiu dormir nas últimas 2 noites e a conversa com Lord Merrick trouxe o caos para sua mente. Olhando ao redor, notou os olhares curiosos. Eu me recuso a continuar essa discussão enquanto tivermos plateia. Ela se retirou do salão, com Guinevere seguindo logo atrás. Pense nisso, Charlotte. Pense no quanto nós estávamos felizes. Tom e Henry passaram a se comportar com o orgulho que nunca tiveram, porque Lord Montrose nunca os fez sentir inferiores por causa de seus defeitos. Kate o adora. Até mesmo Artemis não consegue deixar de gostar dele. A voz de Gwyn ficou sem fôlego enquanto ela perseguia Charlotte pelas escadas. Não foi um acidente quando eu invadi o quarto dele naquela noite. Eu queria que ele encontrasse a porta secreta. Queria que ele descobrisse mais sobre você. Charlotte parou de repente no andar superior, também com a respiração ofegante. Ela girou para encarar Gwyn. Que você disse?
Gwyn se apoiou no corrimão para recuperar o fôlego. Quando Tom e Henry me contaram sobre o conde, pensei que ele poderia ser a pessoa certa para você. Quando Kate me contou a história das jarras, comecei a pensar que talvez estivesse certa. Quando vi seu rosto corado com um brilho nos olhos, eu sabia que ele era a pessoa certa e Artemis concordava. Porque só você não consegue enxergar é algo que não consigo entender. Chocada, Charlotte não conseguia dizer nada. Sempre admirei você, Charlotte. Por favor, não me faça perder essa admiração. Gwyn passou por ela e desapareceu ao virar no corredor, deixando Charlotte com o rosto cheio de lágrimas e coisas demais a considerar. Charlotte puxou a cortina que cobria a janela e olhou para o cenário de inverno lá embaixo. Seu coração martelava em um ritmo inquieto enquanto observava Hugh e Lucian Hamilton conduzirem suas montarias até os estábulos e os cavalos deixarem pegadas na neve. Quando Hugh desapareceu de vista, ela se virou e olhou ao redor do quarto onde passara a maior parte das últimas 24 horas decidindo o que deveria fazer com sua vida. Sua bagagem já estava pronta e esperando na porta. Ela iria embora hoje e assim que deixasse aquela mansão, sabia que não haveria volta. Entretanto, antes que isso acontecesse, estava disposta a fazer um último e desesperado esforço. Ela descobriu uma coisa sobre si mesma durante a última noite sem sono, algo que deveria ter reconhecido há muito tempo. Ela era uma covarde, assim como Guinevere dissera. Uma covarde que tinha medo de acreditar que alguém poderia gostar dela, cuidar dela e querer o melhor para ela. Entregar o controle sobre qualquer coisa para outra pessoa era algo muito difícil para Charlotte, uma mulher que sempre cuidou de si mesma sem ajuda de ninguém desde que nasceu. Mas ela era uma covarde que tinha mais medo de perder Hugh Laquer para sempre do que colocar seu destino nas mãos dele. Os ponteiros no relógio sobre a lareira se moviam com uma lentidão torturante. Durou uma eternidade até se passar meia hora. Quando finalmente passou, ela saiu do quarto e cruzou os corredores até chegar à ala da mansão onde ficava a suíte de Hugh. Parou em frente à porta, com as mãos tremendo, a respiração saindo em um ritmo acelerado. Antes que perdesse a coragem, Charlotte girou a maçaneta e entrou. Vá embora, Hugh disse rispidamente, não pedi nada. Os olhos dela se encheram de lágrimas ao ouvir sua voz. Sentia sua falta. Sentia falta da maneira como ele sussurrava na escuridão enquanto a abraçava forte na cama. Aquela voz suave e encorajadora ou rouca e áspera oferecia uma vida inteira de alegrias e ela jogou tudo isso fora como uma tola. Ele estava ao lado da janela, olhando para o jardim dos fundos. Estava sem o casaco e o colete, com seus ombros largos cobertos com uma camisa de linho branco e as poderosas pernas vestindo calças e botas. Por um momento, ela apenas absorveu a visão dele. A firme curva de seu traseiro, os cabelos bagunçados pelo vento, o gracioso arco do braço enquanto segurava a cortina. Charlotte sentia tanta saudade dele que pensou que fosse morrer. Mesmo agora, sua garganta estava tão apertada que ela duvidava que conseguiria falar. Hugh olhou por cima do ombro e congelou. Por um instante, ela notou uma dor pungente em seus olhos negros, mas logo essa dor foi mascarada com a habilidade de um apostador experiente. O que você quer? Ele desviou os olhos. Charlotte entrou no quarto e fechou a porta. Lord Merrick me informou que você arranjou uma viagem até as Índias Ocidentais. Hugh não disse nada. Ele disse que você pagou minha viagem e financiou uma expedição. Disse a você que a ajudaria sem qualquer obrigação da sua parte. Ele riu, mas considerando sua falta de confiança em mim, deveria saber que você ficaria surpresa. Ela mordeu os lábios e precisou de um momento antes que pudesse responder. Eu mereci isso. Não é hoje que você vai embora? Ele perguntou com frieza. Sim,
Gwyn e eu vamos partir em algumas horas. Façam boa viagem. Ele acenou com a mão, se despedindo. Charlotte ergueu o queixo. A raiva dele era culpa dela e aguentaria com força. Ela pagaria qualquer penitência que Hugh desejasse se ele pudesse encontrar em seu coração a força para amá-la de novo. Respirando fundo, ela se aproximou. Você não deseja se despedir de mim, Hugh? Já fiz isso. Você já disse adeus, mas eu não. Ao menos não adequadamente. Isso fez Hugh se virar. Ele havia removido a gravata, deixando o pescoço nu e revelando uma leve plumagem dourada na abertura da camisa. Seu olhar analisou Charlotte da cabeça aos pés. Ela não fez tentativa nenhuma de esconder seu desejo. Ele soltou uma risada amarga. Ah, sim. Não sou confiável e não possuo autocontrole, mas sei transar muito bem. Que alívio saber que sirvo para alguma coisa. Charlotte estremeceu. Você é bom para muitas coisas, Hugh Laquer, e sou a maior tola do mundo por fazer você duvidar disso. Seu queixo ficou tenso. Não estou afim dos seus joguinhos. Ela se aproximou bastante para sentir o cheiro dele, uma rica combinação de aromas de sua pele, de cavalos e da natureza lá fora. Hugh parecia ficar mais tenso a cada passo que ela dava. Seus olhos estavam cerrados. Senti sua falta. Ela sussurrou. Charlotte tentou segurar sua mão, mas ele se afastou apressado, uma ação que ela considerou um sinal positivo. Ele não poderia estar tão indiferente quanto parecia, ou não teria medo do toque dela. Eu não acreditei em Glenmore. Em nenhum momento. Ele simplesmente deu uma desculpa para eu fugir, como a covarde que sou. Vá embora, ele rosnou. Não posso. Ela sorriu triste. Preciso de você, Hugh. Sacudindo a cabeça, ele andou para longe. Não, não precisa. Você pode cuidar de si mesma. Você não precisa de ninguém para resgatá-la. Quanto a mim, descobri que preciso me sentir útil. E por mais do que apenas o meu pau. Ela voltou a se aproximar e pousou a mão nas costas dele, flexionando os dedos para sentir os músculos debaixo da camisa. Ele se contraiu e ela se apoiou contra ele, confiando silenciosamente que Hugh não se moveria ou ela cairia no chão. Eu preciso sim de você e quero você. Hugh, você não sabe o tormento que sofri nessas últimas 3 noites sem você. Não é apenas do seu corpo que eu sinto falta. Eu quero a sua voz, sua risada, seu sorriso. Não posso passar mais nem um dia sem essas coisas em minha vida. Charlotte, havia um tom áspero em sua voz. Não diga mais nada. Apenas vá embora. Ela envolveu os braços ao redor de sua cintura, amando a sensação. Abrindo as mãos sobre seu abdômen, sentiu os músculos se movendo quando ele gemiu. Enterrando o rosto em suas costas, ela respirou seu perfume. Quero juntar o meu futuro com o seu, Hugh. Eu confio que você será o tipo de homem em quem posso me apoiar. Os dedos dele se entrelaçaram com os dela, e então Hugh empurrou as mãos para longe, livrando-se do abraço. Ele se virou para encará-la e seu rosto exibia uma expressão fria. Por que você está fazendo isso? Não havia mais tempo a perder com orgulho ou medo. Porque eu te amo. Isso vai passar. Não quero que passe. Sinto muito. Não sei mais o que dizer a você. Charlotte estendeu as mãos para ele. Diga que você não sente nada por mim. Então irei embora. Não houve hesitação. Eu desejo felicidade para você no futuro, mas meu interesse não passa disso. Ela estremeceu ao ouvir aquelas palavras que a machucaram profundamente. Você está mentindo. Determinado, Hugh contornou Charlotte, depois passou pela porta aberta até a sala de estar. Seu corpo inteiro ansiava por ela e desejava seu toque.
mas ele forçou-se a deixá-la para trás e a manter seu rosto impassível. Havia muitas coisas em jogo. Ela o havia abandonado muito facilmente por causa de apenas algumas palavras rudes de um homem que ela desprezava. Antes de se arriscar mais, ele precisava saber que ela estava sendo sincera. Precisava saber que não era apenas gratidão por sua generosidade que a trouxera aqui, mas o seu amor. Ele serviu um drink e depois outro. Um momento depois, Hugh sentiu as pequenas mãos de Charlotte acariciando suas costas. Ele fechou os olhos e se permitiu aproveitar o toque. Quando as mãos dela agarraram seu traseiro e o apertaram, ele abriu a calça energicamente e livrou seu membro inchado. Apanhou e começou a apertá-lo, precisando aliviar sua luxúria antes de voltar a encará-la. Ele havia passado 3 noites sozinho no quarto, sabendo que ela estava perto, querendo Charlotte com uma necessidade infinita. Agora, sentir sua proximidade como havia imaginado era excruciante. Sua fome era poderosa demais, o desejo era grande demais. Se a provocação continuasse, ele não sabia se seria capaz nem mesmo do menor controle possível. Permita-me, ela murmurou, passando as mãos ao redor de sua cintura, apertando os seios com os mamilos eretos em suas costas. Quando agarrou seu membro com as 2 mãos e começou a mexer, ele soltou a respiração entre os dentes, sentindo o prazer aumentar em intensidade. Ela encostou o rosto em suas costas. Senti falta de tocar em você, de segurá-lo em minhas mãos. Sou o mesmo homem que era há 3 dias. Ele rosnou, deixando a cabeça cair para trás e fechando os olhos. Sim, ela sussurrou. O homem que eu amo. Os quadris de Hugh começaram a se impulsionar ritmicamente nas mãos talentosas de Charlotte. Ela sabia como manuseá-lo, como agarrá-lo com firmeza, sabia a rapidez perfeita para levá-lo a um êxtase que apenas ela conseguia. Hugh começou a ofegar, sentindo o calor de seu desejo varrer seu corpo e tirando-lhe qualquer razão. Seu membro inchou e um gemido torturante escapou quando ele se preparou para gozar. Os movimentos dela cessaram e Charlotte deu um passo para trás no momento em que ele estava prestes a atingir o orgasmo. Maldita! Ele bateu o copo na mesa. Fechando os punhos, Hugh não conseguia parar a tremedeira que sacudia seu corpo. Seu objetivo na vida é só me atormentar? Charlotte deu a volta para encará-lo, com os olhos brilhando como esmeraldas e queimando de desejo. Meu objetivo é confortá-lo e satisfazê-lo, Hugh, para que eu possa provar meu amor e ganhar você de volta para mim. Charlotte apoiou as mãos na mesa e pulou para sentar-se sobre ela. Acima do decote de seu vestido, os seios fartos estavam corados e cobertos de sardas que ele conhecia intimamente, pois já havia lambido e adorado cada uma delas. Agarrando as saias, ela puxou a barra do vestido para cima e a rapidez de seus movimentos febris denunciava o quanto ela o desejava. A extensão de suas pernas cobertas pelas meias foram reveladas primeiro, depois Charlotte abriu as coxas, exibindo os cachos vermelhos que abrigavam os lábios macios de sua buceta. Hipnotizado por ela, Hugh diminuiu a distância entre eles até que o suave aroma floral invadiu seus sentidos com uma potente familiaridade. Charlotte se inclinou para trás cuidadosamente até encostar os ombros na parede, levantando os quadris para melhorar seu acesso. Observando os próprios movimentos com uma fome voraz e profunda adoração, Hugh abriu os lábios dela com uma das mãos enquanto esfregava a pequena protuberância de seu clitóris com a ponta de um dedo. Ela ofegou e arqueou as costas, impulsionando os seios na direção dele. Incapaz de resistir, Hugh se abaixou e lambeu seu pescoço esguio.
Sim, ela sussurrou. Estou faminta da sensação de suas mãos, o calor de sua boca. A pele dele estava queimando e coberta de suor. Hug mal conseguia raciocinar, mal conseguia respirar. Movendo os quadris, ele se posicionou, molhando a ponta de seu pau com o néctar de Charlotte. Ela estava tão pronta que o primeiro centímetro penetrou sem qualquer esforço. A contração dela o recebeu e isso foi quase seu fim. Respirando pesadamente, agarrando suas coxas com força para deixar marcas, Hug fez uma pausa e olhou nos olhos de Charlotte. E esperou, embora aquilo o estivesse matando. As mãos de Charlotte se moveram para os ombros de Hug e depois envolveram o pescoço, entrelaçando seus dedos nos cabelos de sua nuca. Eu pertenço a você, Hug, da maneira que você me quiser. O coração dele parou antes de voltar a bater em um ritmo frenético e as coxas tremiam com a necessidade de continuar, de tomar posse de Charlotte. Seus braços doíam com o desejo de abraçá-la. Qualquer maneira, esposa ou amante, não me importo. Apenas não me dispense. Eu te amo, Hug. Ela o beijou e ele gemeu. Eu te amo. Ela sussurrou de novo, suas lágrimas molhando o rosto dele e salgando o beijo. Sinto muito por ter magoado você. Isso é tão difícil para mim, confiar em alguém, mas eu confio. Eu confio em você e eu te amo tanto. Cobrindo a boca dela com um beijo, ele apoiou suas costas e deslizou os quadris dela para a beira da mesa, arrastando o calor molhado de seu corpo sobre o pau pulsante até ele se enterrar totalmente dentro dela. Maldição! Ele sussurrou, esmagando o corpo dela. Quase pensei que você não viria atrás de mim. Fiquei com medo que você fosse embora e eu a perdesse para sempre. Nunca. Oh, Hug! A buceta dela se apertou ao redor dele. Por favor. Ele a ergueu e a carregou na direção do sofá. E cada passo encaixava mais fundo no coração molhado e apertado de Charlotte. Quando mergulharam nas almofadas, ele tinha certeza de que morreria. Cavalgue-me, ele mandou, puxando as coxas dela e implorando para que se mexesse. Tire a camisa, ela disse. Ele rasgou a camisa em sua pressa de se livrar dela, mas a recompensa valeu a pena. Charlotte se ergueu até ele sair quase todo de dentro dela e depois se abaixou de novo, envolvendo-o com o seu calor sedoso e soltando um gemido que incendiou seu desejo. Ele se sentiu enlouquecido, selvagem. Queria agarrar os quadris dela e conduzir os movimentos, enterrando-se nela, até que a fome desesperada que sentia fosse saciada completamente. Mas em vez disso, ele abriu os braços e se apoiou no sofá, sabendo que estava a poucos instantes de um orgasmo magnífico. Um orgasmo tornado ainda mais intenso pelo amor da mulher que o prendia de um jeito tão íntimo. Agarrando os ombros dele para se apoiar, Charlotte começou um ritmo forte e rápido, batendo seu corpo exuberante sobre o membro rígido como se não pudesse ter o bastante. Suas pálpebras se tornaram pesadas. O êxtase inebriante flexionava todos os músculos de seu corpo. Os dedos seguravam a madeira do sofá com tanta força que ela temia que fosse quebrar. Eu te amo, ele disse com a voz rouca de emoção. Charlotte vacilou, mas Hug não. Movendo-se rapidamente, ele a jogou sobre o tapete e a penetrou fundo. Seus movimentos eram fortes e decididos, seu olhar fixo sobre o rosto dela. A pele de Charlotte estava avermelhada
Os lábios macios estavam separados, os olhos cor de esmeralda brilhavam de amor. Ela gozou com a respiração presa na garganta, as costas dobradas para cima, os tremores apertando o membro de Hug até tornar difícil sua retirada, e os suaves sons de sucção preencheram a sala junto com seus gemidos de amor. Hug logo a seguiu, derramando-se dentro dela, inundando-a com sua alegria e seu amor em disparos tão devastadores que ele sabia que ela nunca mais seria a mesma. Você deve se casar comigo, Charlotte. Tem certeza disso? Não sou adequada para seu título. Ele riu. Você é completamente adequada. E o casamento possui benefícios que você está se esquecendo de considerar. Charlotte se aninhou em seu corpo e acariciou seu peito. Por exemplo, o leito conjugal. Ah, sim, uma cama. Isso seria ótimo. Talvez com um casamento nós faremos lá mais vezes do que em outros lugares. Epílogo. Londres, agosto de 1815. Sebastian Blake, o conde de Merrick, subiu as escadas de Montrose Hall de 2 em 2 degraus. Ele bateu a aldrava e esperou. Um momento depois, a porta se abriu e ele ficou de frente com um mordomo corcunda que possuía o olho mais esbugalhado que já vira na vida. Sebastian piscou incrédulo, entendendo logo a razão de seu cocheiro ter voltado correndo e assustado para a carruagem. Sim, o velho homem disse com uma voz cheia de mau humor. Sebastian entregou seu cartão de visitas. Eu vim buscar Lord e Lady Montrose. Eles estão me esperando. O mordomo ergueu o cartão na altura de seu olho estranhamente saliente, fez um esforço para ler as pequenas letras, depois baixou a mão soltando um grunhido. Então, deu um passo para o lado. Pode entrar, meu camarada. Vou informar ao conde que está aqui. Ele se retirou, deixando Sebastian carregar seu próprio chapéu e fechar a porta sozinho. Parando em uma porta aberta, o mordomo gesticulou freneticamente e disse: Espere aqui. Entrando em um salão bem arrumado, Sebastian franziu as sobrancelhas. O conde e a condessa de Montrose nunca ofereceram eventos sociais em sua casa, o que não era de se estranhar, já que tinham acabado de se casar. Entretanto, o resto da sociedade os considerava um casal misterioso, e a indiferença dos dois apenas alimentava os rumores de que eles administravam um lar cheio de bizarrices. Sem dúvida, o mordomo se encaixava nessa categoria, mas um estranho som chamou sua atenção e Sebastian ficou atento enquanto o som se aproximava e aumentava de volume. No momento seguinte, uma jovem criada apareceu na porta, com seus magros braços carregando um lindo conjunto de louça chinesa que trepidava com violência. Ele nunca presenciara um espetáculo assim em sua vida. Cada item pulava e balançava, colheres batiam umas nas outras, xícaras dançavam sobre os pires. Sebastian ficou atônito por um instante, depois se mexeu para ajudá-la. Teria que conversar com Montrose mais tarde sobre isso. Ele definitivamente queria ser convidado para um jantar. A carruagem de Lord Merrick já chegou. Charlotte disse, olhando para a entrada da casa pela janela do andar superior. Um segundo depois, braços quentes envolveram sua cintura e a voz profunda de seu marido ronronou em seu ouvido. Você ainda está animada? Você está brincando? Ela girou no abraço de Hug e encarou seu lindo rosto. É claro que estou animada. Você parece pensativa. Sinto falta de Gwyn. Ela disse com um suspiro. Sei que ela está se divertindo muito no colégio, mas mesmo assim... Hug beijou a ponta de seu nariz. Também sinto saudades dela.
Envolvendo os braços ao redor de sua cintura, Charlotte apertou-o com força. Muito obrigada. Pelo quê, meu amor? Por organizar esta caçada ao tesouro. Sei que você acha uma besteira. A boca dele se curvou em um sorriso que tirou o fôlego dela. E você não acha? Gosto de pensar que o tesouro existe. Você também gosta de acreditar na versão romântica da história. As grandes mãos de Hugh acariciaram as costas de Charlotte e depois agarraram seu traseiro. O que aconteceu com o seu pragmatismo? Ela riu, sentindo o coração leve e cheio de amor. Eu nunca fui pragmática quando o assunto era você. Perdidamente apaixonada, ela se perguntou como pôde considerar viver sem ele. Hugh a abraçou forte antes de se virar e andar até a bagagem que já deveria estar no andar térreo. Ele estava se preparando para fechar um dos baús, mas parou de repente. Apanhando um pacote de papel marrom, lançou um olhar curioso antes de desamarrar o cordão. Um momento depois, sua risada calorosa preencheu o ar e aqueceu o coração de Charlotte. O que temos aqui? Ele mostrou um tapa-olho. Eu soube que a viagem é longa. Hugh exibiu um sorriso no canto da boca. É verdade. E pode ser tediosa. Com você e eu sozinhos em uma cabine de navio? Nunca. Eu tenho uma fantasia. Ela confessou, aproximando-se com um balanço nos quadris. Estou gostando dessa ideia. Hugh jogou o tapa-olho no baú e agarrou Charlotte pela cintura. Ela deu uma piscadela. Você vai gostar muito mais quando acontecer. Apanhe seu casaco. Ele rosnou. Quero embarcar imediatamente. Nota da autora. Os personagens de Calico Jack e Annie Bonny, mencionados em A Duquesa Louca, existiram de verdade. Entretanto, o tesouro é completamente fictício. Obrigado por escutar.